Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vai ser um assunto muito interessante, porque vamos interagir sobre o assunto sobre redução de base de cálculo de ICMS, mas e efeitos práticos, como que de fato você faz a interpretação da legislação e como você consegue fazer essa redução na sua base. Nós vamos perceber que tem vários tipos de formas diferentes de como você pode executar, então vai passar muito pela interpretação e como a gente faz os cálculos. É curioso falar, porque, em regra, sempre a gente fala que a nossa forma de atuação é 100% na interpretação. E quando a gente fala a respeito de redução de base de cálculo, evidentemente que tem uma interpretação, mas também tem um pouco de lógica matemática. E essa vai fazer toda a diferença para quando você fizer uma interpretação e ali identificar se o cálculo que você executou está correto. Então, em regra, vamos, como sempre, compartilhar aqui a nossa tela e com isso a gente já começar a discutir. Joelma, Pedro, sejam muito bem-vindos, alunos que em todas as oportunidades, desde o início, está conosco, assim como os demais amigos que aqui estão também. Todos sejam muito bem-vindos. Renatinha também presente. A gente até discutiu, né, Renata, talvez em outros momentos, sobre essa metodologia de cálculo para como, de fato, é possível fazer essa redução. E pretendo colocar de uma forma bem simplória, e é obviamente que esse material vai ser compartilhado com vocês. Eu deixei isso em formato de Excel com formas prontas, para que depois vocês possam também manipular as informações e só mexer nas alíquotas e automaticamente já vão conseguir fazer essas reduções sem muito esforço. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a tela e aí com isso vocês vão ter aqui acesso, tá bom? Vamos lá, meus caros amigos, como de praxe, à vontade para fazer as suas interações também. Em qualquer momento, estou atento com o nosso chat para que a gente possa discutir. Ponto de partida é nós entendermos o seguinte: hoje, o caso em tela que vamos discutir é sobre a redução de base de cálculo de ICMS. Mas antes disso, é bom saber a maturidade do tema. Então, eu trago para vocês aqui um assunto que é onde passa inicialmente, que é a Lei Complementar 2475. Ela se dispõe em estabelecer as diretrizes aos estados que, ao conceder benefícios fiscais, por exemplo, a redução de base de cálculo, se carece de ter uma concessão de um convênio. E como que funciona na prática essa forma do convênio? Como que deve ser estabelecido? Nesse material aqui que eu estabeleço, dentro do próprio artigo 1º, ele destaca um ponto importante, que serão concedidas ou revogadas nos termos dos convênios celebrados. E ponto inicial é saber que um convênio está sendo celebrado para estabelecer o alcance. E esse alcance, inicialmente, logo no seu parágrafo único, começa destacando que a redução de base de cálculo, só para deixar claro, também faz parte de um benefício fiscal. Assim sendo, nós temos o artigo 2º, que ele vai falar o seguinte, que como que vai ser celebrado esse tipo de convênio? Esse convênio, ele vai ser celebrado por meio das unidades federativas, onde vai ser estabelecido uma reunião com esses representantes destas unidades federativas para estabelecer o respectivo benefício. Por que que isso é muito importante sabermos? Porque qualquer tipo de benefício esse em tela que estamos discutindo aqui hoje, que é a redução de base de cálculo, carece de ter um convênio. Ou seja, por mais que tenha um decreto que estabeleça no seu regulamento do ICMS, que inclusive nós vamos mostrar no próximo passo, mas que eles têm que estar ligados com um convênio. E essa celebração no convênio se dá por meio de uma reunião no CONFAS das 27 unidades federativas, onde é estabelecido, supostamente, no próximo passo, o determinado convênio que vai ter
aquele tipo de benefício fiscal que está sendo discutido. Depois de ter um convênio, aí sim os podem incorporar esta decisão. Muito importante. Porque se porventura, meus caros amigos, não tiver um convênio, se simplesmente, como já aconteceu em outras oportunidades, se tiver um benefício fiscal, exemplo, a redução de base de cálculo, em um artigo de um decreto do estado que você estiver, e não tiver nenhum convênio atrelado a isto, o efeito que vai se dar é justamente no artigo 8, que ele fala na inobservância dos dispositivos dessa lei. Qual lei? A lei complementar 2475 vai acarretar o quê? A nulidade, fazendo com que não tenha o efeito. Trocando em miúdos, você emitiu uma nota fiscal, aplicou uma redução de base de cálculo, não tinha um convênio atrelado a esse assunto, e é importante avisar, meus amigos, e vocês vão perceber, em cada artigo de um decreto, bem no final desse artigo, ele fala qual convênio ele está se relacionando. Vocês vão perceber isso logo no próximo passo. Porque se você emite um documento fiscal sem esses cuidados, quem está recebendo, ao escriturar esse documento fiscal, passa a não ter validade mais. Ou seja, aquele crédito que ele está incorporando para a sua empresa não está adequado. Então, é um risco que você está ali submetendo à empresa. Então, deixe-me verificar aqui, temos uma mençãozinha, só a Renilda colocando boa noite a todos, muito bem. Então, pessoal, só para fechar esse contexto, então nós temos uma lei complementar 24 de 75, que o alcance dela era estabelecer de que forma que ia acontecer essa celebração desses convênios. Então, passa uma assembleia de uma reunião que acontece na Confas, com os representantes das 27 unidades federativas, onde ele vai ser estabelecido algum benefício fiscal. A exemplo que nós estamos discutindo, uma redução de base de cálculo. Depois dessa discussão, acontece um convênio. E esse convênio vai ser o elemento inicial para que os seus estados possam incorporar esta forma de redução de base de cálculo que foi estabelecida no convênio. São esses passos que são necessários para que assim você consiga ter segurança em executar isso. E o último nível é, caso não tenha um convênio atrelado, é certo dizer que a pessoa que está escriturando o documento fiscal que você enviou para ela, ao receber esse documento, quando ela vai escriturar e vai apropriar esse crédito não tem validade nenhuma, como aqui é dito no artigo 8, inciso 1º, se nós examinarmos nos termos legais, ele diz o seguinte: a nulidade do ato e a ineficiência do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Então, é o risco que nós estamos propondo à empresa quando nós não temos esses detalhes. Mas só trago esses pontos para vocês para ter esse devido cuidado para que assim a gente consiga transitar, se é que a gente pode utilizar essa palavra, segurança, não é? Muito bem. Vamos para os efeitos práticos sobre esse assunto. Então, nessa abinha aqui ao lado, eu tenho a aplicação do cálculo. Eu vou utilizar o estado de São Paulo, mas isso serve para qualquer estado, porque passa muito pela interpretação de texto e, normalmente, via de regra, todos os estados ele usam essa expressão, seja de carga tributária resultante, seja sobre percentual de redução de base de cálculo. Então, uma vez que for estabelecidas essas condições, essas nomenclaturas, vocês já vão saber exatamente como lidar com isso. Então, dentro de São Paulo, como os colegas sabem, nós temos um anexo, que é o segundo, que fala sobre a redução de bases de cálculo, tema central do nosso bate-papo. Dito isto, eu selecionei alguns artigos que, em cada momento, eles citam algum detalhe.
E aqui eu vou fazer para você alguma simulação para que você possa também fazer algo semelhante no dia a dia de vocês, tá bom? E aí, com isso, você vai ter mais facilidade para execução. E aqui a Renata fazendo uma brincadeira interna a respeito disso. E por um acaso, Renata, eu tenho esse caso, porque é máquinas e equipamentos, né, que você se refere, e eu tenho esse caso aqui para mostrar que assim, o efeito matemático até, de fato, ele chegamos no mesmo, mas não seria por meio de uma alíquota de 8,8, porque essa alíquota não existe, né? Como todos os amigos já sabem. As alíquotas que nós temos são 4%, 7%, 12% e 18%, como regra geral. Evidentemente que existem alguns produtos que são entendidos também como supérfluo, não é? E com isso, tendo uma alíquota até de 25%, não é? Muito bem. Muito bem. Vamos lá, então, meus caros amigos. Um artigo muito interessante que passa por vários regulamentos também de outros estados, chamado de cesta básica. E usando aquela nossa técnica, que inclusive temos uma aula onde eu também discorro sobre técnicas de interpretação de textos voltados à parte tributária, onde nos pontos centrais de cada momento você aumenta uma letra. Se vocês perceberem, então eu chamo a atenção para a leitura mais importante que nós temos desse artigo. E aqui eu linkei quais seriam as partes mais importantes. Por exemplo, aqui já tem destacando que é uma base reduzida nas operações internas. Por que é importante citar isso? Porque aqui ele deixou claro que nas operações interestaduais não haverá esse tipo de benefício da redução. Então, é um ponto central que eu tenho que estar ligado em relação a isso. Seguindo com a leitura, depois ele fala aqui, ó, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Vamos entender melhor, matematicamente, o que ele quer dizer com essa expressão? Mas perceba que, antes disso, eu tomei a liberdade e coloquei aqui ao lado, inclusive no próprio texto legal, se vocês entrarem no Regulamento de São Paulo e colocarem um anexo segundo, artigo 3º, logo à frente desse artigo vai ter aqui o convênio. Lembra do lance do convênio que eu disse? Porque antes de eu começar a fazer o cálculo, eu tenho que saber, bom, mas esse artigo 3º que foi estabelecido por São Paulo, poderia ter sido estabelecido por qualquer outro estado. Por exemplo, a metodologia de interpretação é exatamente igual. Tanto é verdade que no CTN, Código de Situação Tributária, Código Tributário Nacional, artigo 113, ele fala que a interpretação da legislação é de forma literária. Então, nós precisamos fazer nessa forma da literalidade. E aqui, nós temos claramente destacando que há um convênio atrelado. E se nós olharmos a lei complementar, que é a 24/75, que acabamos de ver aqui, ela fala de forma literária de que os benefícios fiscais precisam ser celebrados entre os estados, depois, sequencialmente, vão ser incorporados nas suas respectivas leis internas, que no caso de tela seria aqui o decreto. Perfeito. Agora vamos à parte matemática da questão. Vamos simular aqui um ponto. Nós temos um valor de produto de R$ 1.000. Como que eu cheguei nessa carga tributária? E aqui que está o grande momento do cálculo matemático que a gente precisa ter. Mas perceba como vai ser simples fazer isto. Veja, aqui em cima, bem aqui, quando eu estou passando o percursor, você começa a perceber o seguinte. Vamos pensar assim. A carga tributária que ele chama de carga tributária resultante é o 7. Isso é o início. Eu vou dividir pela alíquota interna deste produto, que no caso é 18. A partir do momento que eu divido a carga tributária resultante com a alíquota interna desse produto, até porque, como vocês podem perceber, seguindo com a leitura, nós temos aqui operações internas. Então, se é uma operação interna, eu tenho que trabalhar com qual? A alíquota interna.
Neste momento, nós vamos pegar essa carga resultante, que é 7%, divide pela alíquota interna, que é 18%, e a partir disto, eu tenho que converter isso em percentual. Então, eu coloco vezes 100. Então, é certo dizer que a redução que eu preciso fazer na minha base de cálculo, no resultado, é 38,84. Baseado nessa carga tributária, o meu próximo passo é reduzir da minha base, no caso dos meus produtos, 38,84%. Uma vez que eu fiz esse procedimento, eu encontrei a minha base de cálculo. Dito isto, lembrando, a alíquota, ela permanece igual, não houve mudança da alíquota e houve uma redução da base de cálculo. Seguindo em frente, uma vez que eu encontrei essa base reduzida, o próximo passo, então, é aplicar a alíquota que foi estabelecida, que é 18%, resultando, então, um valor de R$ 70. Perceba qual aqui é a conta. Base de cálculo, que foi utilizada aqui nessa premissa que nós vimos, R$ 1.000 vezes 38,589, assim encontrando uma base de cálculo. Depois eu vou aplicar nesta mecânica. Base de cálculo vezes alíquota, eu tenho um valor de ICMS. E nesse ponto mas será que eu fiz o cálculo certo? Será que efetivamente está adequado? Temos como testar. Como que nós testamos para saber se esse cálculo está adequado? Comprovação do cálculo que está aqui em amarelo. Vai funcionar muito simples, clicando na fórmula. Perceba, para saber se está certo, você vai aplicar valor dos produtos vezes a carga resultante, que é 7%. Chegamos no mesmo resultado. Só que a apresentação da base de cálculo tem que ser o valor de 388 e não a base de cálculo de R$ 1.000. Ou seja, matematicamente falando, se eu pegar R$ 1.000 vezes 7%, eu vou chegar no valor de ICMS. Mas a legislação pede para que eu reduza essa carga referente à base de cálculo de ICMS. Percebam que, seguindo nessa mecânica, ficou fácil entendermos esse detalhe, não é? Vamos partir para um novo exemplo aqui, mas antes vamos checar algumas perguntas que eventualmente podem existir. Tentei que sair, voltar, beleza. O Costa, meu amigo, já interagindo. Nilda, meu cliente teve uma venda de um produto de Petrobras da Rio de Janeiro, e a Petrobras exigiu que a alíquota do ICMS da nota fosse mencionada como 9,5%, sendo que a carga tributária, é verdade, isso é um absurdo, realmente, não existe, não é? Então, esse é um grande problema. O que eu acho que é curioso, minha cara Renilda, é que deveria ter um travamento até na nota fiscal eletrônica para não permitir esse tipo de evento. E vou mais à frente. O próprio PVA, nós temos uma brincadeira interna, eu e a Renata, que nós somos amigos pessoais, e ela cita uma situação pontual que acontece, estava até dentro do PVA, do SPED fiscal, travada a alíquota de ICMS voltada à parte de máquinas e equipamentos, de 8,8%. Como nós falamos, matematicamente o resultado é igual, como é esse caso aqui que nós estamos mostrando de festa básica, mas não é esse resultado. Até porque o que aparece só no SPED fiscal, para falar que não tem um aviso, é assim, você vai conseguir perceber. Os amigos podem atestar. É assim, quando você faz dentro do SPED fiscal, você tem aquela ficha que é o C170, que é o detalhe dos itens. E nesse momento, quando você tem um detalhamento do item, ali você vai ter a base de cálculo, vai aplicar também o que nós chamamos de CST, Código de Situação Tributária. E para esse caso de redução, é o 20.
Ou seja, existe uma previsão para tal. E a partir do momento que você utiliza uma CST 20, seguindo em frente, nós temos uma próxima ficha, que é a ficha C190. C190, que é o totalizador daquele documento fiscal, da totalidade de itens. E a partir do momento que ele identifica que tem um CST 20, ele sinaliza que deveria existir um campo abaixo que chama-se como fosse qual é o valor desta diferença da base de cálculo que deveria constar. Então, existe um aviso que fica dentro do PVA, mas assim você consegue transmitir. Dependendo do volume de uma empresa, talvez as pessoas acabam deixando passar e com isso as coisas seguem em frente. Mas eu também concordo, Renildo, seria ótimo se tivesse um travamento para que as notas não fossem emitidas com alíquotas que não representam a realidade. Como citado, né, como é rotativa o nosso bate-papo aqui, as alíquotas que existem é 4, 7, 12 e 18, e com as exceções sobre alguns produtos que são supérfluos. E há controvérsias em relação a quando a gente fala a respeito de produtos supérfluos, né? Por exemplo, eu tenho para mim que o gel, a pomada de cabelo deveria ser alíquota zero e quem sabe até se estivesse na cesta básica, mas para mim isso não é supérfluo, mas para a grande maioria é. Então, isso dito faz com que ele não tenha uma alíquota muito razoável. Então, ele já trabalha com 25%, por exemplo, em São Paulo, em outros estados até pode ser mais. Mas só esse registro, essa brincadeira. Mas muito bem. Vamos, então, voltar aqui no nosso cálculo. Então, aqui, meus caros amigos, nós interpretamos juntos o artigo 3º que falava de cesta básica sobre o que ele chama de carga tributária resultante. Esse texto, vocês vão perceber, em todas as próprias legislações, usam-se essa mesma nomenclatura. E a linha de raciocínio que vamos seguir será nesta forma. Muito bem. Agora, nós vamos caminhar para uma outra situação, um texto um pouco diferente, e vamos interpretar junto isso. O artigo 9º, ele fala sobre insumo agropecuários. E aqui ele já vai direto ao ponto. Ele diz, fica reduzida em 47,2%. E aqui eu chamo a atenção também sobre as saídas interestaduais, porque no texto, se vocês perceberem, ele não chama a atenção sobre saídas internas. Então, eu tenho que tomar atenção de que, para este caso, ele está direcionando esse benefício da redução baseado em saídas interestaduais. Ponto. E eu também acompanhei aqui, muito importante, que para ter validade, nós lembramos que tem que ter um convênio. E existe um convênio atrelado a este benefício. Perfeito. Então, eu posso dar sequência na minha análise. Vamos fazer a nossa continha. Então, como que fica isso na prática? Valor dos produtos, novamente, R$ 1.000. A carga reduzida que está sendo praticada é 72,20. Então, a conta vai seguir da seguinte forma. R$ 1.000 vezes 47,20%. Então, eu já reduzi a minha base de cálculo. Lembre-se, nesse sentido, nesse caso, eu até posso aqui alterar, eu coloquei 18%, mas eu posso trabalhar com uma alíquota diferente. Vamos trabalhar com, que é uma operação interestadual, vamos trabalhar com 12%. E a partir daí, que eu tenho uma alíquota de 12%, assumindo que é uma operação interestadual, não é? Eu vou trabalhar com uma operação de 12. Poderia ser 7 e poderia ser 4, em detrimento se o produto for importado. Eu estabeleci aqui uma alíquota de 12%, só para registro. Mas agora que fica a continha. Kleber, como que você chegou nessa forma de cálculo aqui? O que você fez?
eu fiz uma interpretação dos fatos. E aqui que mora a matemática. Eu até brinco que, às vezes, como a grande maioria na área tributária, tudo passa muito pela interpretação mesmo, pura. E pouca matemática, pouca matemática. Pouca matemática, eu digo, são regras de 3, são mais, menos, dividir, mas tem algumas coisas que você tem que ter uma interpretação da lógica matemática. E aqui está uma. Se nós voltarmos aqui na leitura, ela fala aqui, ó, fica reduzida em 47,20. Só que em nenhum momento ela fala, bom, mas como que você sabe e como você consegue entender sobre se meu cálculo está certo ou se está errado? Então, nós temos que usar a nossa lógica. Qual que é a lógica desse cálculo? Da seguinte forma, a carga reduzida é 47,20. Então, eu tenho que reduzir esse percentual da minha alíquota, neste caso, na operação interestadual, que inclusive eu até vou alterar essa nomenclatura, da alíquota interestadual é 12. Então, eu tenho que tirar 47,20% de 12%. Uma vez que eu fiz isso, a alíquota, ao final do jogo, por assim dizer, ela fica com esse percentual quebradinho de 5,6640. Depois que eu encontrei essa alíquota ou essa carga tributária, por assim dizer, aí eu faço a brincadeira para testar se eu estou correto. Eu pego R$ 1.000 vezes este percentual que eu encontrei que seria essa redução da alíquota que está sendo estabelecido. E com essa jogada, eu consigo atestar que está correto o cálculo, fiz adequadamente. Perceba que, nesse ponto, há uma interpretação. E aqui que é importante para a gente fazer essas simulações, para sabermos se o que está sendo executado como redução, se está correto. Então, permita-me aqui agora, já colocar a alíquota interestadual. E assim vocês já vão receber um arquivo belezinha. E perfeito. Já vamos salvar para que vocês possam receber o arquivo da forma adequada. Então, essa foi uma outra interpretação. Até aqui, meus amigos, alguma dúvida? Vocês já fazem dessa mesma forma? Já tem alguma outra metodologia de consulta que vocês fazem? Trouxe até aqui uma luz, vou dar outros exemplos, mas só para eu ter uma dimensão. Perfeito, vamos checar. Unida, joia. Mais alguém, pessoal, faz esse tipo de cálculo para testar? Alguma novidade a respeito disso? O que vocês têm a me dizer? Só para que eu tenha uma direção, se for o caso, a gente revisa mais algum detalhe para que todos acompanhem essa evolução desses cálculos, essas interpretações ora executadas. Mais alguém se quer se manifestar? Então, vou seguir em frente, tá bom? Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade. Então, vamos lá. Agora, vamos discutir aqui, pessoal, algo que também é muito falado. Nós temos um artigo, que é o 11, ele fala de máquinas e aparelhos e veículos usados. E aqui é outro ponto que também carece nossa atenção. Então, eu chamo de forma central, que ele diz, reduzida em um dos seguintes percentuais. Nesse caso, ele deixou o percentual cravado no artigo. Ele vai abaixo delimitando quais seriam esses poderes. E eu coloquei aqui em vermelho se tinha um convênio atrelado, ou seja, não basta só apenas a nossa legislação interna destinar ao tal benefício, nesse caso em tela, da redução. Tem que ter um convênio. Então, aqui eu consegui ter certeza. Retomando, deixando bem claro. Isso é importante, pessoal, porque quem recebe a nota fiscal, ele tem que ter segurança. Então, pode acontecer, talvez, de você emitir uma nota, aplicou redução de base de cálculo, quem recebe tem que questionar.
Porque se não tem um convênio atrelado, não deveria ter essa redução aplicada, porque os seus créditos podem ser grosados, como a gente colocou logo no início da aula, tudo bem? Então, eu selecionei aqui, por exemplo, máquinas ou aparelhos. Nesse sentido, eu selecionei aqui os demais, que eu tenho o percentual de 61,8%. Vamos checar como nós chegamos nessa conta. Muito semelhante ao caso passado. Vamos exercitar novamente. Então, eu tenho um valor de R$ 1.000, carga reduzida, a qual nós vimos que é de 61,80. Este percentual de 61,80 eu reduzo do meu R$ 1.000, fazendo com que eu tenha uma base de cálculo de 618. Esta é a minha base de cálculo. Perfeito. Depois disso, se vocês observarem aqui, nesse texto legal, ele não mencionou se é operação interna, se é operação interestadual, ele deixa em aberto. Então, para esse caso, serve tanto para de forma interestadual, como também de forma interna. Dito isso, eu coloquei uma opção de interna, uma alíquota interna de 18%. Uma vez que eu tenho uma alíquota, como nós já vimos no outro caso, pega a base de cálculo, vezes 18%, e aí nós temos o valor de ICMS. Beleza. Queremos agora checar se nosso cálculo de ICMS está correto. Comprovação dos cálculos. Nós vamos trabalhar com a redução de 61,8% sobre 18%. Eu tenho que reduzir da minha alíquota este percentual. Uma vez que eu fiz isso, eu encontrei qual que seria aí a minha redução, que chegou em 11,1240. Essa seria o meu percentual. E aí, depois disso, fica a moleza, pessoal. Uma vez que você encontrou essa alíquota, você vai pegar R$ 1.000, que é o valor bruto, por assim dizer, e vai aplicar este percentual. E logo fecha exatamente com o valor que você apurou com uma base reduzida. Esta é a forma do cálculo. Vamos, então, dar início a um outro forma de pensar, que esse convênio, ele também é bem famosinho, ou melhor, não convênio, mas essa metodologia de cálculo, máquinas e equipamentos, há bastante. Então, máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. De novo, ele chama a atenção de forma que a carga tributária final incidente corresponda a um dos percentuais. Então, ele não disse qual era o percentual, ele disse que você, contribuinte, vai possibilitar-se a avaliar logo abaixo. Então, deu essa direção. Uma vez que trouxe essa direção, o próximo passo é o seguinte: aqui eu peguei uma situação que seria uma operação interestadual de máquinas e equipamentos. E nesse ponto, logo abaixo, eu tenho a faculdade de escolher, então, o seguinte: para quem que eu vou destinar? E aqui é outra interpretação importante. Ele diz que tem que ser uma operação interestadual, neste caso. E ele fala que eu tenho que ter uma situação que eu estou num estado, por exemplo, enviando para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou o estado do Espírito Santo. Quando eu tenho um produto nacional, ele vai ser uma alíquota de 7%. Se eu estiver destinando para essas regiões, a minha carga efetiva é mencionada de 5,5%. É assim que eu vou utilizar. Vamos agora, no nosso exemplo, utilizar esta metodologia de cálculo? Vamos lá. E aqui eu vou até melhorar também e colocar que é uma operação de uma alíquota interestadual, não é? E vamos aqui trabalhar ela.
Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Perfeito. E assim a gente já ajusta para vocês receberem direitinho. Vou entrar mais um pouquinho, que eu quero deixar esse percentual aqui baixo. Isso, beleza. Salvando aqui. Então, vamos lá. Mesmo exemplo para saber se estamos no caminho certo. Valor dos produtos, R$1.000. Qual é a carga que eu tenho que fazer? Nesse caso, se é uma carga efetiva e não uma redução direta na base, a matemática que vai ser aqui trazida vai ser da seguinte forma. Qual que é o percentual que é da carga efetiva discutido? É 5,5, eu divido pela minha alíquota interestadual, que nesse caso vai ser 7%. Uma vez que fiz isto, eu faço vezes 100 para chegar em percentual. Quando eu executo esse movimento, de novo, aí sim a gente pode reduzir a sua base de cálculo. Então, é R$1.000 vezes 8,57%, chegando na sua base reduzida. Depois que eu encontro a minha base reduzida, aí sim você pode aplicar a alíquota interestadual, chegando no resultado de 5,5. Ponto. Encontrou qual é o seu ICMS. Mas será que está certo? Vamos lá. Aqui, uma vez que eu já cheguei no meu valor, que é o 5,5, é a minha carga efetiva, eu vou aplicar em cima do total dos meus produtos, que é a base cheia, é a base que de fato você possui. Uma vez que você tem essa informação, logo você chega no resultado. Então, é uma forma, pessoal, de vocês conseguirem atestar se as reduções que vêm praticando, elas são importantes. Com isso, vocês conseguem ter a maturidade. Então, eu deixo o último recado, como de forma muito importante, é sempre vocês terem em linha que existe uma determinação para que todos os benefícios fiscais, hoje falamos sobre redução de base de cálculo, mas se vocês aqui observarem, vou aqui abrir para vocês, rapidamente, só para vocês terem essa dimensão, o que é de fato aí um conceito de benefício fiscal. Deixe-me aqui agora stop e deixa eu compartilhar de novo com vocês. E nós vamos entrar diretamente na Lei Complementar 24 de 75. Então, veja, ela no seu artigo 1º ela menciona as isenções do imposto sobre beleza. Só que também ela fala que não é só as isenções que é entendida como um benefício fiscal. Ele fala que no disposto desse artigo também se aplica a redução de base de cálculo, devolução total ou parcial também, a concessão de créditos presumidos e outros quaisquer que outros incentivos de favorecimento fiscal ou financeiro. E depois ele fala a respeito também das suas isenções. Então, isso é uma questão voltada a benefício fiscal. Uma vez que isso ocorra, então, de novo, forçando, precisa-se ter um convênio atrelado. Ao contrário, isso não tem validade. Então, é uma dica que eu acabo deixando para vocês terem essa informação muito bem lapidada, para que a gente consiga avançar. Tem alguém que levantou a mão aqui que gostaria de falar alguma coisa? Se é que eu estou vendo bem aqui? Eu acho que não, não é? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, que gostaria de interagir, perguntar? Esse é o momento, hein, pessoal? Fiquem à vontade. Alguma outra situação que vocês queiram? Lembrando que essa metodologia de avaliação, ainda que pese que eu destaquei a legislação de São Paulo, mas a leitura ela se aplica a qualquer outro estado. Como disse, essa questão de carga efetiva, percentual da base, basicamente são as duas situações que vai acontecer. E essa mecânica de cálculo eu aqui apresentei na planilha. Então, com isso, com certeza vai ficar mais fácil para vocês fazerem a validação se de fato estão aplicando a redução de forma correta.
Alguém, pessoal, gostaria de colocar alguma ponderação? Algum detalhe que gostaria? Dou de uma, dou de duas. Estão meio tímidos hoje, hein, pessoal? Bem, se os amigos vão entender que entenderam o que é a nossa metodologia, então por hoje nossa aula pode chegar aqui ao fim. Foi direta, foi prática e esse é o nosso objetivo, levar para você de forma bem objetiva, sem ficar inventando a roda, direto ao ponto, né? E com isso a gente traz na próxima semana um outro assunto também, de forma bem prática, didática, rapidinho, aquela dica, aquele empurrãozinho que você talvez já está fazendo, mas quem sabe com algum ingrediente aqui que foi citado para poder te apoiar no dia a dia, tá bom? É isso aí, todos calados, foi boa, direto e claro, show de bola. A Milena cansada, né, também, imagino, provavelmente pode ser que tenha tido aula também esse final de semana, pela BSSP, eu acho que eu acompanhei alguma coisa nos grupos, né, mas ainda está firme e forte aqui. E a Renata Fechamento, é verdade, o dia 2, né, pessoal? Todo mundo correndo com o fechamento. E também com a ECD, ECF, muito certo, né? Mas é isso aí, pessoal. Aproveitem para descansar um pouquinho. Obrigado pela participação de vocês. Me sinto muito honrado nessa noite. Não sei quem aqui é de São Paulo, mas uma noite muito fria. E vocês estão aqui sempre conosco. Né? Meus agradecimentos para todos vocês. E a gente se encontra em outro momento também, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite. E quem estiver ainda no fechamento, boa sorte e consiga desenvolver, tá bom? Um beijo para vocês e nos vemos na próxima segunda-feira, hein? Tchau, tchau, pessoal.